calor transforma, a vida surge, mostra que veio, aproxima. O calor é humano, é energia de grandes ideias. O calor molda, desenvolve, leva além. O calor é sinal de recomeço, é a característica de um povo, de um lugar. O calor é a nossa alma, e onde tem calor, tem transformação. Unip, transformamos quem transforma. João Pessoa agora é mais over do que nunca. Nono ano, ensino médio e cursinho. A melhor equipe do Nordeste e de João Pessoa está no over. Túlio, Jorge Oliveira, Márcio Kraus, Carlos Campos, Rafael, Evandro, Renato Júnior e grande time de professores. Uma das melhores escolas do Brasil agora em João Pessoa. A equipe que mais aprova está reunida aqui. No over você vai entender o que são resultados de verdade. Seja over, matrículas abertas. Olá, pessoa! Estamos aqui na transição da Idade Antiga para a Idade Média, contexto da invasão dos povos bárbaros no Império Romano, momento esse em que ocorrerá uma desestruturação do Império, uma fragmentação territorial, e com isso acontecerá, o que a gente chama de Idade Média, o período do feudalismo. E a questão trata muito dessa transição da mão de obra escrava para a adoção da presença dos bárbaros dentro do território romano. Vamos observar. Aqui diz o seguinte: esses cativos e grupos étnicos que pedem asilo são instalados em território romano e eles acabam tendo uma administração sobre vigilância. Eles são obrigados a entrar no exército. Isso vai desestruturar o exército romano. Além disso, alguns ganham uma cidadania romana, são federados, mas ainda comandados pelos seus chefes tribais, que a gente pode dizer que são os chefes bárbaros. Bárbaro, lembrando, aquele que não é do povo romano. E por que é que os bárbaros estão sendo aceitos dentro do Império Romano? Porque devido à diminuição da expansão territorial, a mão de obra, como está destacado aqui, a mão de obra escrava agora passa a ser rara, difícil para o desenvolvimento da agricultura romana. Então, a adoção, a permissão dessa mão de obra bárbara, não romana, acaba modificando toda a história do Império. O cenário do antigo Império Romano retratado no texto, então, revela o quê? Uma ascensão de tiranos ao poder. As tiranias não são características dessa fase, na verdade, os tiranos são muito famosos lá na Grécia. Há alguns também imperadores que tomam poder no baixo Império Romano, a decadência desse império, mas o texto trata de mão de obra, por isso a letra A não é correta. Na letra B, fala-se de anexação de territórios, não, fala-se de mão de obra. Na letra C, um aumento de povos escravizados. É a falta de escravos que leva à aceitação dos povos germânicos. Neste caso, uma nova mão de obra que entra no exército, uma nova mão de obra que ganha até caráter de cidadania, nessa federalização. Então, eles não são escravos. Na letra D, uma fragmentação das classes políticas, como se fosse uma divisão dessas classes, elas uma desintegração. Na verdade, você vai ter aceitação, como diz na letra E, a entrada germânica, a entrada dos germânicos, desse povo bárbaro, não romano, em seu território. Esse território romano, eles vão trabalhar, vão entrar no exército, desestruturar tudo aquilo que o Império Romano construiu, até que o último rei romano caia e a gente entre na Idade Média, período do feudalismo. Esse gabarito, letra E. Olá, pessoa, bem-vinda ao início da República Brasileira, início do século XX, em que uma série de movimentos acabaram contestando a República, seja no campo ou na cidade, o Brasil se adaptando a esse novo regime. Aqui especificamente no texto falaremos dos movimentos rurais. Observemos. Ocorrido em locais diferentes, nós temos Canudos na Bahia e o Contestado no Paraná, eventos que são liderados por um comando que era, ao mesmo tempo, político e religioso. Nesses dois eventos foram formadas aldeias que procuravam receber os nordestinos que passavam por fome, seca, miséria e desemprego para viver de forma coletiva independente do governo. Isso não poderia ser aceito por essa nova república,
que tinha interesse nas terras, que tinha interesse nos impostos e colocar toda a população dentro do sistema republicano. O grande destaque é que tanto em Canudos quanto no Contestado, os líderes, no caso Antônio Conselheiro e José Maria, utilizavam a religião para atrair o povo às suas aldeias, né, numa ideia de conforto religioso mesmo. Aquelas aldeias seriam um lugar de conforto contra os impostos, a fome e a miséria provocadas pela história, né, e pela própria República. Sendo assim, com base no texto, as lideranças de ambos os movimentos que ocorreram nessa Primeira República tinham um caráter, aqui na letra B, messiânico, um caráter salvador. A ideia de que esses dois locais, essas duas aldeias, a aldeia de Canudos e do Contestado, seriam uma espécie de paraísos na terra, locais de conforto religioso, político, social e econômico. E esse é o nosso gabarito, letra B. Olá, pessoa! Essa questão é do início do século XX, ela trata ali da Semana de Arte Moderna. Você pode observar aqui no texto que ele cita que a antropofagia os une, que foi uma expressão utilizada pela Semana de Arte Moderna na ideia de deglutir a cultura europeia para valorizar a cultura nacional, pegar elementos da cultura internacional e transformá-la em expressões locais. Com isso ele diz, antes dos portugueses descobrirem o Brasil já tinha a sua própria felicidade. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem, valorizando a cultura nacional, mesmo que se use a estética externa. To be or not to be, that is the question. Traz aí uma questão europeia, né, a língua inglesa, e utilizando-se de um tema nacional. Com isso, nesse contexto do fim da Primeira República, a intenção desse manifesto antropofágico, dessa deglutição da cultura nacional, era exatamente a de impulsionar uma identidade artística nacional, que o Brasil, mesmo utilizando elementos externos, fizesse uma cultura local. Com isso, não tendia a diminuir o índio, não era essa a intenção, e evidenciar a influência da arte brasileira no exterior era fortalecer a arte local, não ligá-la ao exterior. Letra D, recusar a estética da arte nacional focada na natureza do país, não se recusa a estética nacional, valoriza-se esta estética. Priorizar referências estrangeiras na elaboração da arte nacional. Não são a questão das referências, não se prioriza. Apesar de se usar o modernismo, a estética estrangeira, todas as elaborações são de cunhos nacionais. O público brasileiro, a fauna brasileira, tudo o que faz parte da cultura nacional. E assim o nosso gabarito é a letra C. Olá, pessoa! Aqui nesse momento o período mais tenso da Guerra Fria, aquele qual praticamente poderia ter rompido, explodido uma guerra nuclear, é a chamada crise dos mísseis. O texto diz, o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética colocou o mundo à beira desse conflito nuclear, a tensão máxima. Aviões norte-americanos descobriram mísseis soviéticos instalados em Cuba, e essa é a grande crise. Há uma exigência, então, dos Estados Unidos, no caso do governo Kennedy, né, exigindo que Nikita Khrushchev tirasse os mísseis de Cuba. E depois de 13 dias de muita conversa, quase que irrompe-se essa guerra nuclear, realmente os mísseis foram retirados. Dessa forma, então, a crise dos mísseis, a qual o texto faz uma referência, ela representaria o quê? Ela representaria, como diz a letra E, um avanço da força política, devido às argumentações do Kennedy impedirem a manutenção dos mísseis naquela região, ele conseguir diplomaticamente retirar os mísseis de Cuba, e militar, porque podemos entender que há esse enfraquecimento da União Soviética em obedecer aos Estados Unidos, retirar os mísseis e levar de volta para a União Soviética, ele enfraquece a sua presença militar próxima aos Estados Unidos, né? Então, avança-se a força político-militar dos Estados Unidos na Guerra Fria. É uma vitória diplomática, mas que também tem esse impacto militar. Não há uma confirmação de influência socialista na América do Norte, Cuba está ali na América Central.
Não foi o maior conflito bélico, a tensão ainda bem não aconteceu, né? Da tensão não estourou o conflito armado, senão seria muito perigoso para a própria humanidade devido às armas nucleares. Cuba e União Soviética, apesar da insatisfação de Fidel Castro com a retirada dos mísseis, eles não rompem politicamente, eles se mantêm aliados. E não é um encerramento da Guerra Fria, o evento que é encerramento da Guerra Fria pode ser considerado tanto a queda do Muro de Berlim, quanto a reunificação da Alemanha. Então esse não é o evento que encerra a Guerra Fria. Então dessa forma nós temos o nosso gabarito na letra E. Olá! Essa questão aborda o tema de cultura, memória e patrimônio. Observemos o texto. Nele há uma abordagem, né, uma canção que trata sobre a dança do boi, citando aqui a figura do garantido, né, o que é vermelho. Temos também o caprichoso, lá em Parintins. Então é uma música que trata da cultura do Maranhão. A letra da canção, ao abordar uma manifestação folclórica, revela uma intenção de se versar sobre. Temos como gabarito a letra B, a representação da cultura de um povo, patrimônio, memória e cultura de um povo, no caso, o povo do Maranhão. Na letra A, disse que a tradição é imposta, o texto não fala sobre essa imposição, na verdade é uma cultura, é uma manifestação popular, não há essa imposição. Na letra C, manifestação de uma religiosidade, a dança do boi bumbá lá no Maranhão não é uma questão religiosa, e muito menos uma religião cristã, né? Fala-se muito mais de uma cultura afrodescendente do que a cultura europeia. Pretensão de lucros ou visibilidade midiática, como se a manifestação fosse pura e simplesmente para ganhar dinheiro e o festival é uma representação popular. E a demonstração de uma erudição, a gente diz, inclusive com influência da sociologia aí, que a dança do boi bumbá não é erudita, exatamente, é uma manifestação popular, faz parte da cultura popular. Por isso, o gabarito, letra B. Olá, a questão aqui aborda a história da América, especificamente os Estados Unidos no século XIX. Observe a tradução da canção. Temos aqui uma obra de Bob Marley que fala sobre os soldados búfalo, traduzindo, dizendo que havia um soldado búfalo que vivia na América, roubado da África. Então significa já que você entende o tema escravidão. Estava lutando pela sobrevivência, era um soldado búfalo, venceu a guerra pela América. Então é esse soldado africano, esse escravo africano que lutou em alguma guerra aí na América, falando obviamente dos Estados Unidos. A canção de Bob Marley então revela uma crítica cujo alvo principal está na letra E. A utilização de descendentes de escravos, por isso aquele que é trazido da América, como força de guerra pelos americanos no século XIX. Aqui se trata da Guerra de Secessão no século XIX, onde soldados búfalos é uma denominação dada a esses escravos que lutaram neste conflito, onde o norte atacou o sul dos Estados Unidos, para não haver aí a cisão, a divisão, a secessão do território. E a letra, então, fala desse escravo que lutava por uma terra que não é a dele, no caso, os Estados Unidos. Na letra A consolidação de representatividade não é o fato, os escravos eram utilizados para a favor dos Estados Unidos e não como forma de representação da sua existência. Valorização da individualidade africana na construção do continente. Soldado búfalo não fala da individualidade da pessoa, e sim de um grupo. É uma coisa homogênea, sem valorizar a figura e a individualidade desse escravo. A incorporação de uma identidade americana por parte de descendentes da migração. Fala de uma pessoa que lutou a guerra e não o fato dele ter se convertido à cultura norte-americana. Fala simplesmente que ele lutou pela guerra sem se identificar, inclusive, com o local. Uma participação consciente dos africanos na defesa dos valores e princípios políticos americanos. Os escravos foram usados, essa é a palavra correta, na guerra para lutar por uma pátria que não obrigatoriamente era a deles, uma pátria que os escravizou. Então assim Bob Marley faz a crítica presente no gabarito letra E.
Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre os agentes da natureza, com destaque para os agentes externos, aqueles agentes que promovem a modificação do relevo. Olha só, nós temos aqui um texto falando bastante sobre a formação, o desenvolvimento das vossorocas, grandes estruturas formadas dos solos devido aí à ação dos agentes da natureza, como por exemplo a força da água, da chuva, muito comum em relevos acidentados. No caso específico do Brasil, a gente pode ter o centro-oeste como uma área com bastante incidência da formação das vossorocas. Olha o comando da questão, pessoal, olha só. O processo descrito no texto, muito comum em áreas de topografia acidentada, conforme nós falamos, associadas a eventos chuvosos, é denominado de, olha só, pessoal, erosão. A erosão passa a ser um agente de destruição, modificação, seja por vários tipos de agentes da natureza, como, por exemplo, a erosão eólica, erosão pluvial ou erosão fluvial. Item A, afloramento. Não, afloramento vai ser aí uma espécie de surgimento muito comum em áreas do solo raso, quando você vai ter o afloramento rochoso. B, assoreamento. Não, o assoreamento é a deposição de sedimentos ao longo do leito do rio ou de um lago, promovido geralmente pela extração, pela retirada da mata ciliar. Deflação vai estar também relacionada ao balanço sedimentológico, onde você vai ter a retirada de sedimentos de um lugar. E o item E, litificação, é uma das etapas do processo das rochas sedimentares. Após a deposição dos materiais, ao longo do tempo geológico, esses sedimentos vão litificar, vão tornar uma forma de rocha. Beleza? Então, essa questão a gente marca o item D. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre geopolítica internacional com destaque para alguns conflitos existentes na Europa, principalmente no leste europeu, devido à grande diversidade étnica existente na região. Olha aí, nós temos um texto que fala sobre a comemoração do croata Domagoj Vida, após a classificação da Croácia para a semifinal da Copa do Mundo, rendeu ao zagueiro uma advertência formal da FIFA. Olha aí, galera, por quê? Por causa de um vídeo vazado nas redes sociais, no qual dedica o triunfo ao povo da Ucrânia. A Ucrânia é um país do leste europeu que vem aí travando conflitos com sua vizinha Rússia. O zagueiro está sendo investigado pela entidade máxima do futebol e corre o risco de ser punido até mesmo com a perda de jogos. A gente sabe, pessoal, que essa região do leste da Europa, conforme nós falamos no início, há uma grande diversidade étnica e também religiosa. Isso vai se acentuar a partir aí da chegada da nova ordem mundial, quando vários países deixam de existir e outros passam a surgir, que é o caso, por exemplo, do fim da União Soviética, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia, e o surgimento de, podemos assim dizer, dezenas de países, né? Que só a União Soviética tinha 15 países entre Ásia e Europa, bem como vários a partir do desmembramento da Iugoslávia, como a própria Croácia, e República Tcheca e Eslováquia, surgindo a partir do desmembramento da Tchecoslováquia. E isso não foi muito bem digerido entre alguns povos, gerando aí alguns conflitos, que é o caso da Ucrânia, especificamente quando falamos em Crimeia, beleza? Olha só o comando da questão, ó. O conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, que se propaga para o universo esportivo exposto no texto, está relacionado a quê? Olha aí, item A, a perseguição de imigrantes ucranianos por parte do governo russo. Não, não tem essa questão da migração dos ucranianos por parte, se deslocando para a Rússia e este governo os perseguindo. Não, não é isso, é a região da Crimeia. B, ao apoio da Rússia aos movimentos separatistas no leste da Ucrânia. Perfeito.
perfeitamente, né? A gente sabe que recentemente nós tivemos aí a Rússia anexando o território da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, mas a maior parte da população da península da Crimeia ser Rússia, daí a justificativa de Vladimir Putin anexar o território sem o consentimento do governo de Kiev, do governo ucraniano. Porém, uma vez o sucesso da Crimeia fez com que outras regiões também deste país, Ucrânia, que é um dos maiores países, quando falamos em extensão, dentro da Europa, vizinho da Rússia. Então, quando você fala de leste ucraniano, há uma espécie de russificação da região, uma grande influência da população, da etnia russa nesta região da Ucrânia, o que levou que outros movimentos também surgissem para que a Rússia pudesse reconhecer esses novos territórios, tá bom? Por que eu não posso marcar os demais itens? Olha aí, item C, reivindicação da Ucrânia por territórios russos localizados na porção norte. Não, está relacionado aí à Crimeia, que fica ao sul da Ucrânia. D, conflito devido à população de nascentes de rios que atravessam a Ucrânia. Não, não está relacionado à questão da hidrografia. E item E, disputa mercantil entre Rússia e Ucrânia para comercialização de gás natural. Não, na verdade não. Pelo contrário, os gasodutos russos cortam a Ucrânia rumo à Europa Ocidental para o fornecimento deste recurso natural para, por exemplo, os países da União Europeia. Então não há essa disputa, já que o gás é russo. Os gasodutos é que ultrapassam aí, atravessam o território ucraniano também, não sendo a questão do texto. Logo, essa questão a gente marca o item B. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre o agronegócio no Brasil, especificamente aí uma tendência de mudança quando falamos ao uso de agrotóxicos. Olha só o que traz o nosso texto, pessoal. Nós temos aí chamado de PL do agrotóxico por deputados da oposição e ativistas. O projeto de lei 6299/2002 prevê, por exemplo, a alteração do nome agrotóxicos para pesticidas. Galera, isso aqui é uma das mudanças que podem ocorrer no nosso país aí, sendo aprovada aí pelo nosso Congresso Nacional, que é a flexibilização, que vai trazer uma série de mudanças para facilitar e aumentar o uso de agrotóxicos no Brasil, gerando uma grande discussão envolvendo entidades como a Anvisa, além do IBAMA, órgãos diretamente relacionados aí a essa questão, o que gera uma grande discussão. Olha o que diz o comando da questão, ó. Segundo o texto, a crítica à aprovação do projeto se deve a quê, professor? Olha o item A, ao risco à saúde de produtores e consumidores. Exatamente isso. Se eu tenho uma flexibilização, uma facilitação, logo isso vai gerar uma série de riscos, gerando grandes problemas, tanto ambientais como sociais. Por que não podemos marcar os demais itens? Diminuição da eficácia para a proteção de safras? Não, pelo contrário. C, isenção de tributação durante a comercialização? Não fala nessa tributação diretamente, a crítica. D, comprometimento da qualidade dos cultivos agrícolas, pelo contrário, isso pode ocorrer, mas não é o fato diretamente quanto à crítica. E o item é desvalorização dos alimentos no mercado internacional. Pelo contrário, se eu vou usar muito, alguns países podem não mais querer comprar determinados tipos de produtos do Brasil, já que há uma onda lá fora de dificultar o uso de agrotóxicos, enquanto que o Brasil vem tentando facilitar. Assim, a gente marca o item A. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre clima, uma questão muito interessante. Olha aí, nós temos no texto 1, o globo, né, com destaque aí para Catar, que fica ali no hemisfério norte, bem próximo ao norte do Trópico de Câncer, no Oriente Médio. Você sabe que o Oriente Médio é uma região onde há o predomínio de climas desérticos com elevadas
temperaturas. Já o texto 2, ele traz o seguinte, ó, a Copa do Mundo de 2022 será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Galera, outono no hemisfério norte, tá? A data gerou muita controvérsia entre todos os gestores do futebol mundial. Nas 20 edições realizadas desde 1930, todas as Copas foram disputadas entre os meses de junho e julho no verão europeu. É exatamente isso, ó. Todas as Copas foram disputadas no meio do ano, onde no hemisfério norte é verão, estimulando aí o turismo, a geração de riquezas. Já essa Copa específica, ela vai ocorrer no final do outono, chegando no inverno com temperaturas mais amenas, exatamente por conta das condições aí do que nós temos no deserto. Então, olha o comando da questão, ó. Do ponto de vista climático, a mudança no calendário do evento mencionado tem por objetivo, olha o que diz o item A, dispor de condições meteorológicas propícias para os participantes. Perfeitamente, professor. O senhor acabou de dizer, se é outono, bem pertinho ali do inverno, condições com temperaturas mais amenas, tanto para quem é da região, como para os turistas. Olha os demais itens. B, condicionar o torneio às características do verão no hemisfério norte, o senhor acabou de dizer, não, pelo contrário, é ao outono e inverno. C, evitar a ocorrência de baixas temperaturas durante os jogos da Copa, pelo contrário, é proporcionar essas menores temperaturas. D, garantir a diversidade de tempos atmosféricos ao longo do campeonato, pelo contrário, né? E item E, amenizar os efeitos extremos das mudanças ambientais antropogênicas. Não, esse item aí ele não tem uma grande relação direta com o que nós temos nos dois textos. Assim, a gente marca o item A. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre um dos grandes problemas do espaço agrário brasileiro, que é a grilagem. Olha só, grilagem é a ocupação irregular de terras a partir de fraude e falsificação de títulos de propriedade. O termo tem origem no antigo artifício de se colocar documentos novos em uma caixa com grilos, fazendo com que os papéis ficassem amarelados, em função dos dejetos dos insetos e roídos, conferindo-lhes, assim, aspecto mais antigo, semelhante a um documento original, gerando aí uma série de problemas que envolve tanto os grileiros como os poceiros, bem como os fazendeiros. Olha o comando da questão, professor. Olha só, comum no meio rural brasileiro, a prática ilegal da grilagem, descrita no texto, é responsável por quê? O que é que essa grilagem pode causar no Brasil? Item A, território estatal. Não, professor, o território estatal não vai ter uma relação com a grilagem. Pelo contrário, né? Território privado, áreas privadas ou áreas de assentamentos ou áreas de posse. Olha o item B. Assentamento familiar, professor. Professor, a grilagem vai aumentar o assentamento familiar? Não, quem vai aumentar o assentamento familiar é o trabalho do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não o processo de grilagem. Olha o item C. Item C, concentração fundiária, perfeito, já que boa parte desses grileiros vai trabalhar para os fazendeiros. Eles tomam as terras dos poceiros e repassam, recebendo aí dinheiro por conta desse processo, tá bom? Porque não podemos marcar os itens D e E. Olha o item D, ó. Item D, urbanização no campo. Não, professor, essa urbanização no campo não vai ter relação com a grilagem. E o item E, produção agroindustrial. Não, a produção agroindustrial, ela pode até existir num momento lá na frente, mas não especificamente ela vai estar atrelada à grilagem, tá bom? Logo, essa questão a gente marca o item C. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão vai falar sobre a má distribuição de renda que ainda existe no Brasil, mesmo com o avanço nos últimos anos. Olha que texto bacana, pessoal. 6 brasileiros concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, ou seja, quase a metade da população brasileira. Esses bilionários, se gastassem R$1 milhão por dia juntos, levariam
36 anos, olha só, para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. Segundo Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam e coordenadora da pesquisa, o Brasil chegou a avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos. Olha que informação importante, avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos, por meio de programas sociais, mas, olha o detalhe, somente aumentar a inclusão dos mais pobres não resolve o problema. Na base da pirâmide houve inclusão nos últimos anos, mas a questão é o topo. Diz, ampliar a base é importante, mas existe um limite. Olha aí, galera, existe um limite. E se você não redistribui o que tem no topo, chega um momento em que não tem como ampliar a base. Exatamente a grande dificuldade que países como o Brasil, países em desenvolvimento possuem. Como distribuir sua riqueza? Não basta só criar programas sociais para incluir a base. É muito importante que ocorra aí uma redistribuição partindo lá do topo da pirâmide. Olha só, o estudo sobre a situação socioeconômica brasileira apresentado mostra o quê? Olha, item A, a superação da pobreza no país. Não, houve redistribuição de riqueza, mas não a superação da pobreza. Olha o item B, elevação da circulação de capital. Professor, beleza, nós começamos a circular mais dinheiro no país, promovendo a inclusão da base, mas isso não vai ser o que nós temos uma relação direta com o texto. Olha o item C, ó, prevalência da desigualdade social. É exatamente aí a prevalência. Se a gente não mudar de cima para baixo, de baixo para cima, terá um limite conforme o texto. Por que não os demais itens? Item D, redução do crescimento econômico, não. Nós precisamos aumentar o crescimento econômico para distribuir com melhor qualidade a riqueza gerada. E o item E, diminuição da renda dos mais ricos. Não, não é isso que o texto vai trazer aí. Pelo contrário, há uma maior concentração, tá bom? Logo, essa questão, a gente marca o item C. Aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui de novo para a gente fazer uma análise bacana de mais uma questão aqui para a gente refletir sobre a nossa realidade. E aqui nós temos um texto interessantíssimo como suporte da nossa questão sobre essa relação entre questionar e conhecimento científico. Vamos lá para o comando da nossa questão. De acordo com o texto, o espírito científico se estrutura pela elaboração e investigação de problemas. Esse contexto permite a constatação de que, bom, você já leu aí o comando da questão e leu também o suporte da nossa questão. E você viu uma colocação muito interessante. Se não há pergunta, não há conhecimento científico. Ou seja, se não há filosofia, né, o questionamento, não tem como desenvolver a ciência. É isso que o texto está trazendo para nós. Então vamos lá para o primeiro item da nossa questão. O primeiro item diz, as indagações a respeito da ética limitam o desenvolvimento da ciência. O que invalida esta opção A é a palavra limitam, ok? Na verdade, não limita. É algo necessário, como o próprio texto diz. Se não há pergunta, não há conhecimento científico. Então tem que haver a indagação, tem que haver o questionamento, tem que haver aquela análise filosófica para ali ser o ponto de partida para os outros procedimentos que virão logo em seguida e que darão aí continuidade ao processo de desenvolvimento da ciência. E interessante também ressaltar, a ética é extremamente necessária para que procedimentos que sejam nocivos aos seres humanos e nocivos à natureza sejam colocados em prática, sejam utilizados em laboratório e isso possa gerar, inclusive, problemas irreversíveis para a humanidade, ok? Então, letra A está incorreta. Vamos para a B de bola. A elaboração de problemas científicos é dependente de testes laboratoriais. Nem sempre toda a produção de conhecimento científico obrigatoriamente teria que passar por um teste laboratorial, tá? Então, neste caso, a opção B de bola também estaria invalidada. Vamos para a opção C. A atitude filosófica de questionar auxilia o desenvolvimento da ciência. Esta é a opção correta da nossa questão e que está totalmente linkada àquilo que está sendo colocado no texto, suporte da nossa questão. Realmente, a atitude filosófica de questionar, ela é um pressuposto, inclusive necessário, fundamental, para auxiliar no desenvolvimento da ciência.
Vamos para a opção D de dado, porque está incorreta. A filosofia e a ciência possuem procedimentos iniciais de investigação distintos. Pelo contrário, possuem procedimentos iniciais de investigação em comum. Agora, o que vier depois disso pode ser distinto, pode caminhar cada um para um lado. Os questionamentos para a obtenção de conhecimento restringem-se à ciência. A opção está incorreta justamente por conta da palavra restringe-se, já que não obrigatoriamente esse tipo de questionamento possa, né, vir a se obter uma finalidade a partir apenas, né, da ciência. Você pode partir, por exemplo, de questionamentos religiosos, você pode partir do momento que você questiona o senso comum. Então, neste caso, a opção estaria incorreta justamente por conta da palavra restringe-se. E aí, galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma análise muito bacana dentro da nossa área de filosofia e sociologia. E é um texto que vai falar de um pensador muito conhecido dos estudantes, que é o Thomas Hobbes, né? Inclusive, o Thomas Hobbes, como a gente pode ver aí no nosso texto, ele é um defensor lá, é um dos teóricos, né, do pensamento absolutista, do pensamento do surgimento do Estado moderno. Então, aqui a gente tem um texto extraordinário e a gente vai para o comando da nossa questão, que diz o seguinte: com base no texto, infere-se do pensamento filosófico de Thomas Hobbes que o ou a. Letra A. Medo é um dos princípios que norteiam a vida social. Esta é a opção correta da nossa questão. Por quê? Porque o texto vai falar justamente que o medo é um dos instrumentos que auxilia nesse processo de surgimento do Estado moderno, quando o Estado absoluto ele surge para justamente trazer uma paz, trazer um equilíbrio, desfazer aquele mundo de caos que existia antes do surgimento desse Estado moderno, que existia antes do poder do soberano. Então, na verdade, o medo ele acaba sendo um instrumento, na visão de Hobbes, né, de norteamento da vida dentro de uma realidade social. Vamos para as demais opções e por que elas estão incorretas. Vamos, por exemplo, para a opção B de bola, que o Estado impõe leis que causam a desigualdade. Não, na visão de Thomas Hobbes, o surgimento, né, do Estado ele traria consigo justamente a igualdade, inclusive a igualdade civil entre os indivíduos. Então, neste caso, a opção B está invalidada. Não compactua com as ideias de Thomas Hobbes. Vamos para a opção C. O homem é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe. Bom, Thomas Hobbes fala que o ser humano nasce com uma maldade natural, né? Mas que o surgimento do Estado ele conseguiria trazer uma limitação para essa maldade e assim o homem não seria, na verdade, corrompido por essa sociedade. Então, neste caso, a opção C também está invalidada. Opção D de dado. República é dispensável depois que a paz na sociedade é alcançada. Também a opção que não está compactuando com as ideias de Thomas Hobbes, quando ele coloca que há uma necessidade, sim, do Estado, há necessidade, sim, de uma forma de governo que possa, né, a partir dela, trazer um processo de equilíbrio da vida em sociedade. Então, mesmo a paz sendo alcançada, a existência do Estado, a existência das leis, das normas, do governo, do poder do soberano, deve continuar existindo para a manutenção justamente dessa paz, ok? Então, D de dado, incorreta. Vamos para a opção E. Poder soberano é maligno, pois limita a liberdade natural do homem. Na visão de Thomas Hobbes, o poder do soberano é o que garante essa liberdade. Então, ele não seria esse poder maligno como a opção E está colocando para nós. Então, neste caso, a opção correta da nossa questão, a opção A. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para mais uma análise interessante, mais uma questão que vai trazer uma análise filosófica muito bacana, que é inclusive o conceito de filosofia, né? De como é que a filosofia trabalha dentro da questão da reflexão. Olhando aqui para o nosso texto, fazendo aquela leitura, tá? E tentando fazer essa interpretação, a gente vai perceber que a filosofia é, na verdade, uma arte, né? Uma arte de inventar e de fabricar conceitos. Vamos aqui para o comando da nossa questão. Diz o seguinte:
De acordo com o pensamento exposto no texto, o objetivo da filosofia pode ser definido pela letra A, criação de conceitos filosóficos relativos e sem significado. Galera, esta opção ela está incoerente com aquilo que está sendo colocado dentro do texto, né? Na verdade, a gente tem, inclusive, a criação de conceitos objetivos, de argumentos objetivos, concretos, né? E não relativos e sem significado. Então, neste caso, a opção A estaria incoerente com o nosso texto. Vamos para a opção B. Diz o seguinte, a elaboração de conceitos que exercitam a reflexão filosófica. Não só exercitam, né? Estão ligados diretamente com essa questão da reflexão. Então, neste caso, a opção correta da nossa questão é a opção B. Vamos para a opção C. Reconstrução de conceitos filosóficos que devem ser padronizados. Está incoerente com o que está sendo colocado. Mesmo porque os conceitos filosóficos eles são criados, mas eles podem sofrer alterações, eles podem ser novamente aí revistos. Tá? Então, neste caso, não há uma padronização dessa questão do conceito dentro da filosofia. Sempre há a oportunidade daquele conceito filosófico ser novamente analisado. E a partir dali surgiu uma nova reflexão, ok? Então, neste caso, a opção C estaria incoerente. Vamos para a opção Derridado. Diz o seguinte, produção de modelos teóricos definitivos para a interpretação de conceitos. A opção também está incoerente por conta da palavra definitivos. Esses conceitos não são definitivos. Eles sempre podem ser revistos. A opção é revisão constante de significados que desqualifica os conceitos filosóficos. Ora, se você tem a liberdade de fazer essa reflexão, tá? Essa liberdade não dá o direito de um conceito que é revisto, né, estar sobreposto ao outro, desfazer aquele conceito anterior. Então, não desqualifica os conceitos filosóficos essa possibilidade de revisão, né, constante desses conceitos. Então, neste caso, a opção E está incoerente, a opção correta da nossa questão é a opção B de bola. Vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Vamos aqui para mais uma questão bacana e uma análise super interessantíssima, inclusive usando como suporte tirinhas da nossa colega Mafalda. Vamos lá para as 3 imagens que aparecem aqui. A primeira diz o seguinte, troque pela ultramoderna linha de cozinhas, lavadoras, geladeiras, exaustores, secadores, condicionadores de ar, televisores, liquidificadores, espremedores, enceradeiras, aspiradoras de pó, radiocassetes, clique. Bom, e quando a sociedade de consumo chegar à saciedade de consumo, hein? Olha aqui a análise extraordinária da tirinha da nossa colega Mafalda. Vamos para o comando da nossa questão. Na tirinha, a personagem Mafalda chega a uma conclusão que se deve, né, ao fato de a opção A, a felicidade estar relacionada ao individualismo na sociedade. Não é isso que a tirinha está discutindo, né? Na verdade, a tirinha está falando, a tirinha está criticando o exagero do consumo, né? O exagero dentro da sociedade de consumo que se vive hoje. É isso que a nossa colega Mafalda está analisando, está refletindo aí, né? Interpretando, ok? Inclusive quando ela desliga, né, o aparelho aí de TV. Então, neste caso, a opção A estaria incoerente com aquilo que está sendo colocado pela nossa tirinha da Mafalda. Vamos para a opção B de bola. Diz o seguinte, se deve ao fato de a personagem poder consumir todos os produtos apresentados. Ela está criticando justamente o exagero desse consumo. Então, neste caso, a B estaria incoerente. Vamos para a opção C. O fato de a televisão ser um poderoso veículo de transmissão de informações. Realmente a TV é um veículo que tem um poder de transmissão de informações incrível, mas não é isso que está sendo colocado aqui, que está sendo discutido pela tirinha da Mafalda. Então, neste caso, a opção C também não está coerente com aquilo que traz o suporte da nossa questão. Vamos para a opção D, criatividade ser negligenciada pelas empresas nos anúncios televisivos. Ora, na verdade, ela está criticando o uso dessa TV. A maneira como a Mafalda se coloca perante o exagero dessa, vamos dizer, tentativa de empurrar essas mercadorias para os indivíduos, é justamente o fato de que você tem aí
né, uma crítica à televisão, a maneira como a televisão está sendo usada pelo mercado. É isso que está sendo colocado. Então, neste caso, a opção D também estaria incoerente. Então, a opção correta da nossa questão é a opção E, que diz o seguinte, né? Ela chega à conclusão que se deve ao fato de a comercialização influenciar a busca por satisfação de desejos permanentes. Ou seja, aquela história da mídia criar sempre novas necessidades para que os indivíduos estejam sempre consumindo. É essa crítica que Mafalda está fazendo aí na tirinha, ok? Então, neste caso, a opção correta da nossa questão é a letra E. Vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para mais uma discussão muito bacana acerca da nossa área de filosofia e sociologia. Olha, o suporte dessa questão, que suporte interessante. É um poema de Ferreira Goulart, poema intitulado Não Há Vagas. Depois da leitura desse poema, você vai chegar à conclusão de que há algo aí que não se encaixa, né? Realmente não há vagas. Ou seja, a ideia de que esse salário que o trabalhador recebe, ele não encaixa dentro da compra de determinadas mercadorias que são essenciais para o trabalhador no seu dia a dia, para a sua sobrevivência. Vamos lá para o comando da nossa questão. Diz o seguinte: o poema expõe uma crítica às relações laborais, ou seja, as relações de trabalho, por meio da problematização do. Ou seja, o que ele está problematizando dentro do poema. Vamos para a opção A, diz o seguinte: do tempo livre ligado à satisfação, isso não está sendo discutido dentro do poema, não está condizente com aquilo que está sendo colocado pelo suporte, o poema lá de Ferreira Goulart, ok? Ou seja, não é a relação entre tempo livre e a questão da satisfação. Pelo contrário, está criticando isso, né? Está problematizando esse outro lado, que é essa questão mesmo da questão salarial, que não se encaixa dentro daquilo que o trabalhador necessita comprar para a sua sobrevivência, né, diária. Vamos para a opção beribola. Dinheiro vinculado à felicidade. Essa discussão pode até estar presente, mas não é o principal da discussão dentro do poema, ok? Então, neste caso, a opção B não condiz com aquilo que está sendo colocado pelo suporte da questão. Vamos para a opção C. Controle da rotina fabril do trabalhador. Esse controle também está presente nas relações de trabalho, mas não é o principal foco da discussão do suporte da nossa questão, ok? Então, neste caso, a opção C não condiz com aquilo que está sendo discutido. A opção D, desequilíbrio entre poder de compra e salário. Esta é a opção correta da nossa questão e casa perfeitamente com aquilo que está sendo discutido, com aquilo que está sendo criticado pelo Ferreira Goulart dentro do poema Não Há Vagas. A opção E, exercício do ofício que leva à excelência do trabalho. Essa também não é a discussão principal que está sendo colocada pelo suporte da questão. Neste caso, a opção correta, que condiz com aquilo que está sendo discutido no poema, é a opção D. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para mais uma análise interessantíssima dos nossos questionamentos sobre filosofia e sociologia. Vamos lá para o comando aqui, o suporte primeiro da nossa questão, que é um suporte muito interessante, uma discussão que foi feita por Aristóteles, né, no livro, na sua coleção, na sua coletânea, onde ele trata da análise sobre a política, e ele vai falar sobre essa discussão acerca dos sons, acerca da palavra, acerca do dom da voz que foi dado, né, ao ser humano e que diferencia o ser humano das demais espécies, dos demais animais. Então, neste caso, você vai fazer uma leitura do texto e vai perceber que há uma discussão muito interessante entre o papel do ser humano e o papel das outras espécies em relação ao som e ao uso da palavra, ao uso da fala, ok? Então, vamos para o comando da nossa questão, que diz o seguinte: para o autor, a comunicação social dos humanos é um aspecto importante na diferenciação entre estes e os demais animais, pois ela, letra A, proporciona o desenvolvimento da habilidade da fala para os animais. A gente sabe que a habilidade da fala é algo específico dos humanos. Então, neste caso, a opção está incoerente em relação àquilo que está sendo tratado dentro do suporte da nossa questão. Vamos para a opção B. Possibilita a organização social em um determinado ambiente natural.
isso também pode ser aspecto relacionado a outras espécies, não é algo exclusivo do ser humano. Então, neste caso, a opção estaria incoerente. Vamos para a opção C. Favorece a linguagem e o desenvolvimento de comportamentos políticos. Esta é a opção correta da nossa questão e que está casando perfeitamente com aquilo que Aristóteles está analisando dentro desse trecho do A Política, onde ele fala da importância dessa questão do som que o homem e o ser humano emite para se comunicar e de que maneira essa emissão desses sons, a palavra, que é um dom, aí no caso, né, Aristóteles também usa esse tema, a questão do dom, com o qual nasce o ser humano. E que isso ajuda nessa questão da ampliação, inclusive dos comportamentos políticos desses seres humanos. Então, neste caso, a opção C é a opção correta. Vamos para a opção D. Permite uma interação mais eficiente em caso de catástrofes naturais. As outras espécies também, em caso de catástrofe natural, se utilizam dos sons para se comunicar e assim conseguir, né, fugir em parte dos efeitos dessas catástrofes. Então não é algo exclusivo apenas da comunicação humana. Então, neste caso, a opção D estaria incoerente com aquilo que está sendo discutido no suporte da questão. Vamos para a opção E. Alerta sobre inimigos naturais que podem ameaçar a sobrevivência da espécie. Isso também é uma característica de todas as outras demais espécies, não exclusivamente algo ligado ao ser humano. Então, neste caso, a opção E estaria incoerente com a discussão do nosso suporte e a opção correta da nossa questão, a opção C. Galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima.